Eu tô muito indeciso de como começar a noite, tá certo? Porque tem tanta coisa para falar. Eu juntei agora, comecei a sentar de tarde. Nossa, tinha que contar uma história inteira. Vem cá, a gente não tinha nenhuma possibilidade de eu encontro essa, tem? No futuro, né? É no futuro, tá certo? Não, você Vai sobrar um bolo de questão, tá certo? Eu vou pegar atalho que não acaba mais. Você vai ficar até dia 5, né? Isso. No limite, talvez no dia 30, se você puder. Putz, no dia 30 eu não posso. Eu estou voltando de Tatuí de tarde no dia 30 e já tem um debate à noite no Diese. Marcamos no futuro, tá certo? Então, tudo que ficar muito nebuloso, enfim, confuso, impreciso, contraditório, tá certo? Insustentável não é culpa do Lukács, é culpa minha, tá certo? O Lukács vai ser muito melhor do que eu vou fazer aqui. Veja, enfim, do que a gente viu até agora, e eu posso dar mais ou menos de barato, que está tranquilo, a questão da discussão da tarde, de manhã, da questão da alienação, desculpe, da ideologia, a reprodução do trabalho, está mais ou menos tranquilo, eu posso entrar direto nessa questão da alienação, sossegado, tá? Se tiver qualquer dúvida, interrompam, tá certo? Não deixa, porque, enfim, até me ajuda a conduzir a exposição da noite. Veja, o que eu estava tentando mostrar para vocês, então, é que quando a gente vai examinar qualquer fenômeno social, qualquer complexo social, qualquer processo social, ainda que não necessariamente seja necessário, não necessariamente seja preciso, tá certo? Toda hora você começar, né? Olha, como é que você assa um bolo? Bom, um trabalho, categoria fundante, entendeu? Não é necessário isso, tá certo? Mas todo fenômeno social, ele tem isto, tá certo? Por sua base fundante última, né? Em última análise, o conhecimento acerca de qualquer processo social, o conhecimento acerca de qualquer fenômeno social, ele, digamos assim, ele se esgota, nem o conhecimento se esgota a rigor, tá certo? Mas ele esgota o seu objeto numa determinada investigação quando você é capaz de demonstrar como é que ele surge, como é que ele se desenvolve, tá certo? A perspectiva dele se extinguir ou não ao longo do tempo, tá certo? E isso necessariamente envolve a relação dele com o trabalho, como categoria fundante, as mediações que fazem essa conexão, etc. Veja, quando se trata de categorias tão universais como trabalho, ideologia, reprodução, tá certo? Luta de classes, política, Estado, linguagem, sexualidade, educação, esses complexos que tem uma presença temporal e muitas vezes tem uma presença temporal muito longa, tá certo? Ou muitas vezes tem uma presença rigorosamente universal. Pense na linguagem, por exemplo. Não tem nenhum ato humano que não seja mediado pela linguagem, portanto não tem nenhum processo social que não seja mediado pela linguagem. Tranquilo? Então, quando a gente está tratando desses complexos, desta ordem, né, a conexão com o trabalho é uma conexão extremamente importante, porque é da função social na reprodução, da função social no contexto da reprodução social que o complexo vai cumprir, é que o complexo vai ser determinado, e esta função tem como fundante o trabalho, a sua conexão com o trabalho. Então, veja, quando a gente vai tratar da questão da alienação, temos que voltar para o trabalho de novo, mas já pressuposto que a gente já passou pela reprodução, ideologia, filosofia, tá certo? Veja, o que vai ter de tão fundamental? Toda vez que você tem a objetivação de uma teleologia para a produção de um novo objeto, veja, toda vez que acontece esse processo, você tem aqui a produção de necessidades e possibilidades objetivas, e você tem necessariamente articulado a isso um processo de exteriorização. E é essa conexão entre exteriorização e objetivação que vai fazer com que todo o processo de transformação da realidade operado no ser social está sempre conectado a um processo de transformação do indivíduo, das individualidades, conectados a esse processo. E com isso você tem a produção aqui, olha, de necessidades e possibilidades subjetivas que estão articuladas à produção dessas necessidades e possibilidades objetivas, porque isso aqui também é um processo articulado. E isso, então, veja, gera uma nova situação, tá certo? Que requer que você elabore uma nova teleologia, né, a partir do conjunto de necessidades e possibilidades novas, objetivos e subjetivas. Você elabora uma nova teleologia, e isto só é possível através de um processo de escolha. E a escolha sempre é referente, tem que ser referente às alternativas que de fato existem. Quando
se refere a uma alternativa que não existe, o processo de objetivação não pode ser bem sucedido. E isso só é possível, veja, se você tiver a produção dos valores e de todos os complexos valorativos. E só para relembrar para vocês, aqui com isto, tá certo? Eu tenho, né, a origem, a gênese da filosofia e da ciência, e eu mostrei para vocês que de uma forma, mediações complexas, etc., a religião, tranquilo? E a obra de arte, que vai ser fundamental para a produção, para o desenvolvimento da sensibilidade, né? Conhecimento, habilidade, sensibilidade, tranquilo esse processo. Veja, isso significa que todo o processo histórico, inclusive os processos alienantes, eles necessariamente estão articulados a estas conexões e têm estas conexões mais gerais como seu momento fundante. A questão é a gente entender como é que esses processos alienantes, como é que esse complexo de alienação, lembram que necessariamente vão estar presentes no processo de reprodução social, lembra? Que tem o acaso, que a gente não consegue controlar todas as... Então, que necessariamente vai estar presente, vão estar presentes nos processos de reprodução social. A questão é como é que esses complexos eles surgem e como é que eles se desenvolvem. Vocês percebem que a gente está de novo no momento em que a filosofia não pode dar a resposta cabal. Olha, qual é o primeiro complexo alienante, como é que é o primeiro processo de alienação, como é que isso surgiu. Veja, isso é a história que tem que mostrar para a gente, a arqueologia, a antropologia. O que a gente pode dizer é que todas as formas de sociedade humana, por mais primitivas, têm dentro de si a possibilidade de um processo de alienação. Mas exatamente qual foi o processo, como surgiu, como se desenvolveu, não dá para saber. O que dá, quer dizer, não dá para saber porque a história não encontrou. A hora que encontrar, tá certo? O que dá para a gente saber com certeza é que nas sociedades sem classes a gente tinha um processo alienante, a gente tinha um processo de alienação que até agora a história indicou ser rigorosamente universal, que existe em toda a sociedade, em todas as sociabilidades primitivas. Esse processo é a religião. Veja, como é que o complexo da religião surge nas sociedades primitivas? De novo, a gente teria que ter um conhecimento histórico de como se deu esse processo. O que a gente pode fazer é, a partir do conhecimento que a gente teve das sociedades primitivas muito evoluídas, que sobreviveram até o século XIX e século XX, os estudos antropológicos, e a partir do estudo do complexo da religião, que a gente pode fazer a partir da Babilônia, do Egito, né? a gente pode fazer projeções, tá certo, para o passado, tá? E, enfim, tá certo, e tentar encontrar algumas similitudes, algumas conexões que tornam possível a gente dizer alguma coisa. Mas, de novo, veja, isso é um problema histórico, não é uma questão que a filosofia pode resolver. O máximo que a gente pode fazer é um processo de aproximação, filosoficamente, é um processo de aproximação muito inseguro. O que a gente pode, o que o Lukács vai dizer, tá certo? Só para dizer para vocês, o Lukács fez um estudo sobre o problema, sobre a questão das religiões, das seitas, etc. Um estudo que veio desde a juventude, uma coisa que ele começou a estudar jovem, tá certo? Não é uma coisa que estudou todos os dias da vida, mas ele foi acumulando. Então ele enfim, ao chegar ao final da vida, ele acumulou uma quantidade de leituras, de estudo, etc., muito interessante. E ele vai fazer, no capítulo da alienação, começa no capítulo da ideologia, mas no capítulo da alienação, uma longa exposição sobre como é que o complexo da religião se desenvolve, como é que ao mesmo tempo que ele é um processo alienante nas sociedades primitivas, ele cumpre também um papel positivo, meio que de ciência e filosofia para sistematizar o conhecimento, sistematizar a concepção do mundo. Então, ele vai fazer uma exposição, eu vou tentar mostrar para vocês como é que ele vai puxando isso, tá certo? Para a gente começar a estudar as questões da alienação. Ele vai dizer o seguinte, olha, se a gente pegar antes da Revolução Neolítica, se a gente pegar, portanto, no modo de produção primitivo, a gente tem um afastamento das barreiras naturais muito incipiente, porque a gente tem um desenvolvimento das forças produtivas muito baixo, muito incipiente. A única forma de trabalho possível neste momento é a coleta. E isso determina que a sociedade ela vai ser ao mesmo tempo nômade e vai ter a forma de bandos ou tribos. E isso significa, eu vou dar um salto aqui, mas se ficar complicado eu volto. Isso significa que a consciência genérica possível à humanidade neste momento é uma consciência genérica muito localizada, muito local. O Lukács vai dizer que o para si da humanidade nesse momento era assim, é humano as pessoas que participam da tribo.
que falam esta linguagem, que adoram os mesmos deuses, que acreditam nas mesmas crenças e que se comportam segundo os costumes e as tradições daquela tribo. Os outros não são humanos, os outros são estranhos. Né? Em algumas línguas mais primitivas, o estrangeiro era chamado de mudo. Ele não era capaz de se comunicar, ele não fazia parte da comunidade, tá certo? E o resultado disso, veja, é que a concepção que você tem neste momento do que é a humanidade, da relação da humanidade com todo o universo, qual é o sentido da vida humana, por que a gente existe, por que a vida é assim, veja, essas questões só poderiam ser encaminhadas no interior de um para-si que é extremamente limitado, porque o em si desta sociedade, é um em si profundamente primitivo. O afastamento da barreira natural mal começou, as forças produtivas mal se desenvolveram e as relações sociais, elas são tão limitadas, porque a forma de trabalho é assim, a sociedade não necessariamente é assim, é tão limitada, que a consciência que você pode ter é uma consciência localista, estreita, não necessariamente mesquinha, tá certo? Mas localista, estreita. Você não pode ter ainda uma consciência genérica que corresponda de fato ao que a humanidade naquele momento já era, né? Um conjunto de tribos, de bandos esparramados pelo planeta. A humanidade já era isso, mas não havia nenhuma possibilidade de se ter qualquer consciência acerca disso. Então veja, nesta circunstância, como é que é possível você ter um processo de objetivação e um processo de exteriorização que vai ser capaz de cumprir esta função, atender às necessidades e possibilidades que vão sendo geradas objetivas e subjetivamente, de tal forma a garantir que a tribo se reproduza, que você mantenha a reprodução biológica dos indivíduos, que você possibilite o desenvolvimento das forças produtivas, o conhecimento, né, a acumulação de conhecimentos, de habilidade, sensibilidade. Como que isso é possível? Veja, a única alternativa possível é você... a única alternativa possível, estudando as religiões, a única alternativa que foi possível foi você jogar com dois elementos. Primeiro, veja, a gente é pequenininho e a gente é único, portanto a gente é muito especial. Nós somos os verdadeiros humanos. Nós fomos os escolhidos pelos deuses para ocupar esse lugar na Terra, e essa escolha é uma escolha que nos faz muito especiais. E ao mesmo tempo, tá certo, que isso é assim, você diz, olha, a gente é especial porque os deuses assim decidiram. E a nossa vida, a nossa tradição, nosso costume, a nossa crença é superior à dos outros, é uma crença, é um costume especial porque os deuses assim decidiram. Então você tem, veja, uma concepção de mundo muito localista, e o poder da gente fazer história, que fundantemente daqui, tá certo? Do ponto de vista fundante daqui, o poder da gente fazer história, a gente projeta nos deuses. E o resultado disso, veja, é que você tem na vida cotidiana uma série de comportamentos, uma série de complexos, uma série de comportamentos, uma série de processos que certamente atendem às necessidades e possibilidades presentes e que garantiram a reprodução da humanidade até agora. Mas, por outro lado, também promovem complexos sociais, comportamentos, etc., que são prejudiciais aos seres humanos. Então veja, você tem neste momento um processo de alienação, que é um processo de alienação tão incipiente quanto a humanidade era nesse momento. E este processo de alienação, ele é um processo de alienação porque ele gera obstáculos ao desenvolvimento dessas próprias tribos. Então, o Lukács conta, por exemplo, a história de uma tribo da Escócia, e que a tribo ela começa, ela tem um processo de doenças, de degenerescência genética, e o que mais ou menos era costume, deixa eu contar melhor essa história. Era o seguinte, na verdade era uma tribo que fazia contato com mais 3 tribos, tá certo? Veja, os deuses da fertilidade, eles gostavam muito, lhes agradava muito quando as tribos, uma vez por ano, se encontravam e trocavam esposas e trocavam maridos, tá certo? E o resultado disso é que a prole que vinha em seguida era mais saudável, etc. E aí tem uma tribo que decide que não vai mais fazer isso, porque ela é uma tribo especial, a crença dela é especial, já pinta ali uma disputa pelo território, tá certo? E eu não participo mais dessas festividades. E o resultado disso é que 1 ou 2 gerações depois, essa tribo que ficou isolada entra num processo de degenerescência genética.
Bom, o que ela vai dizer? Veja, o que os deuses estão fazendo é chamando a gente mais rápido para junto deles. E a partir daí eles fortalecem esse comportamento e a tribo desaparece. Percebe? Então, digamos, brincando um pouco, esse é o processo de autodestruição decidido e escolhido pelos seres humanos. A alternativa era falsa, mas foi uma escolha, foi assim que foi feito. Isso foi levado a um processo de objetivação e destruiu a tribo. E ele cita, ele fala, e há outros casos, que ele não vai contar aqui, tá certo? Então, né? Então, veja, você tem um processo no qual, ao você depositar a sua história na mão dos deuses, e você tem um processo, ao você ter uma concepção de humanidade tão limitada, tão localista, tá certo? Faz com que você tenha, na vida cotidiana, processos de objetivação que são, de fato, realmente um obstáculo ao desenvolvimento da própria humanidade. E isso são os primeiros sinais que a gente consegue encontrar na história dos processos alienantes. E são sinais muito antigos, tá certo? São sinais muito do início da nossa história. Tem uma discussão que o Lukács faz que eu não sou capaz de reproduzir com competência porque envolve um conhecimento da estética que eu não tenho. Mas o Lukács vai dizer que a produção de algumas obras de arte, já no período primitivo, manifestam uma concepção de humano, manifestam uma concepção do que é a humanidade, das suas relações com os deuses, etc., que já manifesta uma tendência anti-alienante da arte. E que, portanto, naquele momento você já teria tendências alienantes, etc. E isso normalmente tem a ver com uma concepção dos deuses, uma concepção mítica, digamos, mais ampla, mais generosa, menos localizada, tá certo? Em comparação com outra concepção. Então, você também, mas eu conheço muito mal isso. O Lukács faz referência, são alguns poucos parágrafos, eu nunca estudei estética para valer, nunca estudei, tá certo? Mas ele faz referência a isso. Ele vai dizer, veja, quando a gente entra na sociedade de classe, este processo de alienação, ele continua. Os deuses continuam existindo, as religiões continuam existindo, as seitas vão se transformando em religião. Isso continua existindo. Isso está presente, inclusive, na vida cotidiana nossa, tá certo? Isso vai chegar até esse momento na nossa história. Todavia, neste processo, não apenas as religiões começam a sofrer uma transformação, portanto, a função alienante da religião começa a sofrer uma transformação, como também começam a surgir complexos alienantes novos, processos alienantes novos. A alienação começa a ganhar uma nova qualidade. E essa nova qualidade, fundamentalmente, acontece, então veja, quando a gente passa para sociedades de classe, esses processos alienantes, eles ganham uma qualidade fundamentalmente nova, porque agora você tem uma sociedade cuja reprodução social, cuja reprodução social só é possível porque você tem, você tem uma classe dominante que vai ordenar toda a produção da riqueza que vai ser realizada pela classe dominada. Né? Aqui você tem o trabalho, né, o intercâmbio do homem com a natureza, e a relação vai ser, você aplica a violência organizada, sistemática, etc., e você, através desta aplicação da violência e da organização do trabalho pela aplicação da violência, você tira essa riqueza que vai se transformar na propriedade privada da classe dominante. Veja, isso significa que a gente passa a ter uma vida cotidiana agora que tem mediações que eram absolutamente desconhecidas aqui. Você vai ter a mediação agora da luta de classe, você tem a mediação do Estado, você tem a mediação da violência na vida cotidiana. Não aquela violência que você tinha no passado, que é a violência que você usa violência para disputar um pedaço de comida, para disputar uma árvore com fruta, tá certo? Quer dizer, aquela violência que você tem para garantir algum alimento, ou alguma região, ou algum local de abrigo, tá certo? Agora é uma violência cuja função é se apropriar do trabalho excedente. Então o caráter da violência muda, a finalidade da violência muda. E o resultado disso é que agora, essa sociedade, ela só pode se reproduzir cotidianamente, tá certo? Se você tiver a organização, o planejamento, o estudo, a aplicação da violência, deixa de ser um choque, digamos, espontâneo, tá certo? E passa a ser algo planejado, algo organizado. E o resultado disso é que você tem que criar órgãos para isso. A gente já discutiu nos outros dias, mas lembra, o órgão mais importante vai ser o Estado. E junto com o Estado surge a política. Veja,
Ao isto acontecer, a gente passa a ter um processo de reprodução social no qual a objetivação e a exteriorização passam por uma modificação qualitativa importantíssima. Lukács diria, tem uma transformação ontológica decisiva. Em primeiro lugar, a gente vai objetivar agora não aquilo que são as necessidades e possibilidades objetivas e subjetivas dos seres humanos. A gente vai objetivar aquilo que é necessário para reproduzir a propriedade privada da classe dominante. Isto vale para o indivíduo da classe dominante, isto vale para o indivíduo da classe dominada. Veja, esse indivíduo ele vai fazer na vida cotidiana dele tudo que tem que ser feito para ampliar a sua propriedade privada. E o resultado disso é que o processo de objetivação deixa de levar em consideração o que ele de fato necessita, o que ele de fato quer enquanto ser humano, e ele tem que levar como prioritariamente, tá certo, as necessidades da propriedade privada. E a mesma coisa vai acontecer em relação à classe dominada. O trabalhador vai deixar de objetivar aquilo que ele necessita, aquilo que ele poderia, necessita e teria possibilidade, e ele passa a objetivar aquilo que é necessário para reproduzir a propriedade privada do patrão que o explora, ou do seu dono, se for um escravo. E o resultado disso, veja, que você passa a ter aqui embaixo um processo de objetivação que tem que necessariamente colocar em segundo, terceiro e quarto plano aquilo que é humano e que tem que colocar como absolutamente prioritário aquilo que é a propriedade privada. Lembra aquela expressão do Marx, no manuscrito de 44, aquela frase que é muito, muito bonita, que ele vai falar, o humano se torna coisa e a coisa se torna humana, né? O humano passa a ser agora produzir a propriedade privada, né? Reproduzir a propriedade privada. E o resultado disso é que aquilo que é humano deixa de ser humano para ser coisa. Então, como é que você pode projetar numa coisa o que é humano e como é que você pode coisificar o humano numa coisa? É impossível, tá certo? Isso só pode ser um processo de destruição da própria humanidade, tá certo? Eu vou mostrar para você, não necessariamente a destruição física, embora a gente esteja se aproximando disso, tá certo? Mas a destruição no sentido que o grau de humanidade, o desenvolvimento do humano passa a ser rebaixado. Deixa de ser, veja, a necessidade do desenvolvimento humano deixa de ser prioritário, e o prioritário agora é o desenvolvimento da propriedade privada, a acumulação da propriedade privada. Isso vai fazer com que a violência ganhe uma qualidade nova. Porque agora, veja, se aqui você aplicava a violência para você conseguir comida e sobreviver biologicamente, agora você vai aplicar a violência para você manter este processo de reprodução social. Tranquilo? Então, veja, os processos alienantes que vêm da propriedade privada, né, que surgem com a propriedade privada, que surgem com a exploração do homem pelo homem, eles têm uma diferença fundamental em relação aos processos alienantes que a gente tinha antes. Agora, estes processos alienantes, eles só podem existir, só podem surgir, só podem se reproduzir pela mediação da violência. E a violência agora tem que ser institucionalizada, tem que ser algo organizado pela sociedade. Tranquilo? Veja, quando a gente entra na sociedade de classe, até a gente chegar na Revolução Industrial, então, até a gente chegar entre 1776 e 1830, né, até a gente chegar na Revolução Industrial, lembra que eu comentei com vocês que a gente tem, nesse longo período histórico, a gente tem a coexistência do trabalho excedente com a carência. E se vocês se lembram, eu posso repetir, essa coexistência de trabalho excedente e carência é o fundamento da existência das classes sociais. É por causa disso que a sociedade de classe se generaliza. Lembra? A sociedade igualitária, ela consome tudo que ela produz, como tem carência, ela consome tudo que ela produz, não sobra para desenvolver as forças produtivas. A sociedade de classe, concentrando o excedente na classe dominante, sobra para a classe dominante desenvolver sua propriedade privada, o que em larga medida é desenvolver as forças produtivas. Professor, qual que é o evento histórico que marca o final da Revolução Industrial? 76, eu imagino seja a independência dos Estados Unidos. Não. Veja, isso que eu estou colocando aqui é uma data muito de referência, porque tem vários historiadores que não concordariam com essa data exatamente, tá certo? 1776 é quando o Vart, como é que chama o primeiro nome dele?
James Watt? Hã? James Watt, é a primeira vez que ele vai pegar, ele vai adaptar uma máquina a vapor, que já existia, que era utilizado para bombear água de mina, para ser aplicado numa indústria, numa ferramenta, tá certo? Então aqui, esse é considerado o marco do início da Revolução Industrial, mas nem todo mundo concorda. 1830, porque é o processo em que este processo de industrialização na Inglaterra termina a sua primeira fase. E em seguida começa a segunda fase, quando você vai ter a descoberta do processo de fazer aço mais refinado. Como é que chama o cara? Não me lembro agora, Bünsler, algo assim, tá certo? Você vai descobrir a forma de fazer o aço mais refinado, você começa a caminhar no sentido de fazer o motor de combustão interna, pronto, e a partir daí você começa a segunda fase da Revolução Industrial. Aqui também, tem alguns historiadores que vão dizer que aqui também se encerra o processo de industrialização na França. Está terminando, o Napoleão é derrotado em 1815, etc, etc. Então, aqui também termina o primeiro processo de industrialização no continente europeu. Né? Os ingleses chamam os outros de continentais, tá certo? Então, mas essa é uma data de referência geral. A maior parte dos historiadores aceitariam, mas não é consenso, tá certo? Mas não é o começo da ideia. Veja, e aqui também é publicado a Riqueza das Nações, do Adam Smith. Que ano, né? Tá certo? Que ano? Independência dos Estados Unidos, Adam Smith e Revolução Industrial. Tá certo? Então, veja, tranquilo, trabalho excedente e carência. Então, veja, quando eu tenho este processo de alienação, sem deixar de ser um processo de alienação, quando eu tenho este processo de alienação, sendo, veja, a mediação para o desenvolvimento mais acelerado das forças produtivas, isto significa que este processo de alienação cumpre na história também, digamos, um papel positivo. Permite o desenvolvimento das forças produtivas, o afastamento das barreiras naturais, possibilita que a humanidade vá desenvolvendo relações sociais cada vez mais amplas, cada vez mais genéricas. O para si da humanidade vai se tornando cada vez mais genérico, cada vez mais universal. E o resultado de tudo isso é um processo fundamentalmente positivo. A humanidade sai, tá certo? Vai sair da Babilônia, de Roma, etc., e chega até os nossos dias. Você tem um processo de desenvolvimento humano real, efetivo. Lembra que a gente discutiu ontem, quando a gente está passando ao redor de 1400, 1500, talvez um pouco antes, mas quando está passando nesse período, você tem um processo de exteriorização que possibilita um desenvolvimento da sensibilidade, da afetividade dos indivíduos. Veja, isso tudo está se desenvolvendo. Você vai fazendo formas de arte da mesma forma que você vai fazendo novas tecnologias de produção, produzindo cada vez mais, tirando da natureza cada vez mais o que a gente precisa, com cada vez menos trabalho, liberando força de trabalho para outras atividades que não é o trabalho, o intercâmbio com a natureza diretamente, e a sociedade humana vai se tornando mais complexa, mais rica, a consciência vai avançando, tá certo? Mas tudo isso é feito por uma mediação que contém um elemento alienante profundo. Mas vocês percebem que enquanto este papel positivo deste complexo alienante está ocorrendo na história, esta alienação não comparece com a alienação que de fato é. Eu quero dar dois exemplos com vocês, rapidamente. O Lukács faz isso com detalhe, é lindo, tá certo? Rapidamente, por causa do tempo, que é Aristóteles e Hegel. Veja, Aristóteles no comecinho da sociedade de classe, bem no comecinho, né? Teve a Babilônia, bom, lá no início, tá certo? E Hegel é o último grande filósofo que ainda viveu numa sociedade que você podia dizer que conhecia a carência. Depois do Hegel, depois da Revolução Industrial, a carência termina, lembra? A gente vai ter a abundância. E aí o mercado deixa de funcionar, eu volto a isso, tá certo? O mercado deixa de funcionar e a sociedade de classes entra em crise. Mas até a gente chegar aqui, veja, a gente vai ter o Aristóteles e a gente vai ter o Hegel, tá certo? Que vão ser os dois grandes pensadores dos seus momentos históricos, que vão ser capazes de entender o processo de reprodução social, que dão a melhor explicação que a humanidade podia ter naquele momento, naqueles momentos históricos, que, portanto, representam um elemento muito importante e chave do para si mais desenvolvido que a humanidade podia ter em cada um desses momentos históricos, e que, todavia, eu vou mostrar para vocês, eles reconhecem o fato da alienação, mas não como alienação, não podem reconhecer. Como é que vai ser Aristóteles? Aristóteles vai dizer o seguinte, olha, veja, lembrem aquilo que eu estava falando de manhã, o que Aristóteles conhecia da história é o que chegou até a Grécia.
Então, que ele conhecia era a Fenícia, a Pérsia, que estava, né? A Macedônia, a Pérsia, tá certo? O Egito e a Babilônia. E o resto é o que ele vai chamar de barbárie, um modo de produção primitivo, tá certo? É isso que ele conhecia da história. Então, veja, o Aristóteles ele vai dizer, ó, a sociedade humana, que ele vai chamar de civilização, a civilização só existe quando você tem o trabalho escravo. Se você não tiver o trabalho escravo, é impossível você ter civilização. A civilização, ela surge, ela se mantém pelo trabalho escravo. E o Aristóteles não tem dúvida de dizer, olha, toda a riqueza da sociedade escravista, toda a riqueza da civilização é produzida pelo escravo. Ele não tem a menor dúvida disso. Mas ele vai dizer, veja, o escravo, ele não faz parte da humanidade. O escravo é um instrumento de produção. Ele vai falar, ó, você tem um instrumento de produção que não anda e não fala, é enxada. Você tem um instrumento de produção que anda, mas não fala, o cavalo, o boi. E você tem um instrumento de produção que anda e fala, o escravo. Então, veja, o escravo, ele entra nessa relação de produção não como um ser humano, mas como um instrumento de produção. Isto não é uma invenção de Aristóteles, não é uma coisa que Aristóteles inventou, não é um preconceito de Aristóteles. Na relação de produção escravista, o escravo é um instrumento de produção mesmo. Ele não é um ser humano. Você não vai requerer do escravo você não vai requerer da atividade do escravo nenhuma teleologia sofisticada, nada. O que vai ser dizer, ó, faça isto dessa forma, chicote nas costas. Então veja, o escravo, a relação de produção escravista é uma relação tão alienada que o ser humano, para entrar como escravo nessa relação, não pode mais ser considerado humano, perde a sua qualidade de humano. É uma relação social que desumaniza o trabalhador a tal ponto que ele se torna um desumano, um instrumento de produção. Tranquilo? Então veja, o que o Aristóteles vai dizer? Veja, o escravo, ele não pertence à humanidade, ele é um instrumento de produção. Então, o que é a humanidade? A humanidade são os indivíduos da classe dominante. Mas, os indivíduos da classe dominante, eles não são igualitários. Eles não são igualitários, é ruim, eles não são iguais. Porque lembra que a gente viu ontem, quando surgem as sociedades de classe, o processo de exteriorização dos homens e das mulheres sofre uma diferença brutal. E o processo de exteriorização das mulheres sofre um rebaixamento lá embaixo, similar ao que acontece com os trabalhadores. E o resultado disso, então, é que nas relações sociais reais que Aristóteles conheceu, as mulheres são de fato inferiores aos homens, são de uma racionalidade inferior, tal como as crianças. Então veja, na verdade, ser humano, pleno ser humano, são os indivíduos masculinos da classe dominante. Ora, esses indivíduos masculinos da classe dominante, eles só podem ser humanos, eles só podem ser civilizados, se eles mantiverem os escravos produzindo a riqueza para eles serem humanos. Então veja, neste contexto, veja, o bem comum da humanidade, o fundamento da ética, o bem comum da humanidade só pode ser um: você manter os escravos produzindo a riqueza que vai sustentar a civilização, que vai sustentar a humanidade. Então veja, este bem comum da humanidade vai no plano da ética, tá certo? Isso é a ética aristotélica. Mas no plano da política vai ser assim, ó, o Estado é o promotor do bem comum. E a violência que o Estado exerce sobre o escravo, uma violência que o Aristóteles reconhece como existente, necessária e imprescindível, esta violência é a promoção do bem comum da humanidade. Mas ele só pode fazer isso se ele excluir da humanidade a escravidão, se excluir da humanidade os escravos. Se vocês forem ser muito precisos, excluir da humanidade a maior parte da humanidade. Não apenas os trabalhadores, mas também uma parte, né, as mulheres e as crianças da classe dominante, que são seres humanos de segunda ordem. Então veja, você tem uma concepção, né? você tem um paraci da humanidade que é muitíssimo limitado. É um paraci que vai dizer, olha, os seres humanos são apenas os indivíduos masculinos da classe dominante e, portanto, veja, a violência que se aplica cotidiana para manter a sociedade, ela existe, é real, imprescindível, mas ela não tem nada de desumano, não tem nada de alienado, ela é a promoção do bem comum. E o resultado disso, veja, que Aristóteles pode dizer, né, que por causa disso, entre Estado, a ética, né, entre ética, né, o Estado e a política, você tem uma relação, veja, de convergência.
O Estado é o instrumento da promoção do bem comum, a política é a praxis política no interior do Estado que vai promover o bem comum, e a ética é a expressão dos valores do bem comum. E o bem comum é manter os escravos trabalhando para garantir a civilização humana, para garantir a humanidade. Veja, só é possível você tornar esta violência, o Estado, a política, compatível com os valores éticos, com a promoção do bem comum, se você restringir a humanidade de tal forma que o bem comum é o bem comum da classe dominante daquele momento histórico.